Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 16 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus está falando muito, poderia dizer, comunitariamente. O que eu quero dizer com isso? Jesus ele está preparando os discípulos, formando a sua igreja. Então você vai perceber que o ensinamento que ele está dando é para uma vida de comunidade. Jesus hoje está falando onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ou seja, quando a comunidade se reúne em nome de Jesus, ele está presente. Quando a igreja se reunir em nome de Jesus, ele está presente. Na vida de comunidade, que não é fácil viver em comunidade. Na vida de comunidade, assim como na própria vida familiar, por exemplo, acontece desentendimentos, acontece erros. Na vida de comunidade acontece tudo isso. Por isso que também Jesus no Evangelho hoje está falando sobre correção fraterna. Por isso que o Evangelho começa Jesus dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, o que tem que fazer? Isso aqui é uma pergunta interessante, porque nós podemos tomar várias atitudes. Então, a pergunta importante para nós refletirmos, pegando essa primeira frase, se o teu irmão pecar contra ti, aí eu pergunto, o que você faz? Com certeza alguém já deve ter errado com você. O que você fez? Qual foi o seu gesto? Qual foi a sua atitude? O que você fez diante do erro do teu irmão? Muitas vezes, quando alguém erra com a gente se sente no direito de bater de frente, de revidar, de falar mal, de expor a pessoa. Inclusive, hoje em dia, muita gente, inclusive pessoas da igreja, pessoas cristãs ou que se dizem cristãs, quando o outro erra com você, muitas vezes você faz o quê? Expõe a pessoa. Você se acha no direito de ir na rede social e falar mal da pessoa. E se você não fala diretamente o nome da pessoa, você fala indireta. Não tem coisa mais triste nessa vida do que as indiretas de redes sociais, né? As indiretas de redes sociais são para pessoas frustradas, são para pessoas infelizes. Mas as pessoas, olha, elas mostram como elas agem quando o irmão peca contra elas. Por isso eu faço essa pergunta. Se o teu irmão pecar contra ti, o que tu fazes? Como tu ages? É um exame de consciência que temos que fazer. Reflitamos sobre isso. Mas agora, a pergunta é: qual é o ensinamento de Jesus quando o irmão pecar contra nós? O que Jesus diz para que façamos? Qual é o ensinamento dele?
É o que diz o evangelho de hoje. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Veja, Jesus não diz, vá julgá-lo. Não, você não é juiz. Vá condená-lo. Não, você não é juiz. Jesus não está dizendo para a gente julgar, para a gente condenar. Jesus não está dizendo, vai expor essa pessoa na rede social. É o que muita gente faz, né? Hoje. Quando alguém erra, a pessoa se acha no direito de falar mal da pessoa. E aí, quando não espalha na rua, vai na rede social e fala. Isso é triste, pessoal. Isso é triste. Isso não é ensinamento de Jesus, pelo contrário. É o contrário do que Jesus ensinou. Não se deve fazer isso. Não se deve agir assim. Vá corrigir. Agora, qual é o fundamento da correção? O fundamento da correção é a caridade. Quando Jesus pede para corrigir, não é porque Jesus está dizendo que você é a pessoa certinha, que você é o santinho, a santinha, que você é o perfeitinho, a perfeitinha, que tem o direito por isso de ir corrigir alguém. Não, não. Você deve entender que a correção fraterna não é porque você é melhor do que a pessoa. Não. Não é por isso que Jesus está pedindo para fazer a correção fraterna, não. A correção fraterna tem como fundamento a caridade. E o objetivo da correção fraterna qual é? Salvar. O autor da carta aos Hebreus diz que Deus corrige aquele que ele ama. Então, o fundamento da correção é o amor. Quem ama, corrige. Um pai e uma mãe que não corrige o seu filho não ama o seu filho. Um amigo que não corrige um amigo não ama. Ah, ele é meu amigo, mas eu vou. Tô nem aí. Não, tá errado. Você não quer o bem do seu amigo, da sua amiga. Porque se você quisesse, você corrigia. Percebe? Repito, o fundamento da correção é o amor. O objetivo é salvar. Deus quer salvar a todos. Por isso que muitas vezes ele precisa nos corrigir. Ele precisa nos corrigir. Agora, também diz o autor da carta aos Hebreus que ninguém aceita a correção, ninguém gosta de ser corrigido, porque dói, porque mexe no nosso ego. Então a gente fica irado, com raiva. Mas a correção é para o nosso bem. E Jesus está ensinando como fazer a correção. Também não é para expor a pessoa, que Jesus está dizendo aqui, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Aquilo que eu dizia, tem gente que adora expor os outros, expor o erro das pessoas publicamente. Não pode. Vai corrigir a sós. Às vezes eu fico constrangido quando, por exemplo, às vezes uma esposa corrige o esposo na frente de todo mundo, expõe o esposo e vice-versa. O marido expõe a esposa e fica constrangida. Não se deve fazer assim. Deixa para quando estiver a só os dois. A mesma coisa com os filhos, com os amigos, com qualquer um que seja. Jesus está dizendo aqui, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Pronto, acabou. Salvou. Salvou. Como é que nós temos vivenciado a correção fraterna, hein? Então pensemos nisso. Pensemos nisso. Esse ensinamento de Jesus hoje, poderíamos até dizer que é um ensinamento eclesial, ou seja, é um ensinamento para a igreja, porque envolve a igreja. Inclusive, Jesus vai dizer depois: se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Eu comecei dizendo que é um ensinamento para a comunidade, para a igreja.
Isso nos faz pensar no nosso modo de viver e de ser igreja. Como igreja, vivemos em comunhão, vivemos em caridade, vivemos o amor, incluindo a correção fraterna, a vida de oração, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Rezamos em comum e de comum acordo. Veja, meu povo, nós somos chamados a ser igreja e viver como igreja, em comunhão, em caridade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.